Eu cheguei na igreja achando que iria encontrar paz. Eu achava que aqui, eu iria ser só mais uma pessoa. Só que eu mal sabia o que me esperava. Logo que eu entro na igreja, eu sinto o peso dos olhares. Os pastores, alguns cristãos, olhando pra mim com aquele olhar de desconfiança. Aquele olhar tipo, ele não deveria estar aqui. Pensei, caralho, isso vai ser uma aula de hipocrisia. O clima tava pesado, mas eu não ia sair daquele lugar só porque alguém não me aceitou do jeito que eu sou. Pior que não era os olhares. Era o sussurro, a energia do lugar. Gente falando de mim pelas costas, os pastores me olhando como se eu fosse um pecado ambulante. Eu também tinha alguns amigos lá dentro, felizmente. E alguns deles cristãos, mas de verdade. Alguns deles vinham e diziam: eu te apoio, ignora os olhares. Falava obrigado, ao menos que alguém tenha que ouvir e entender. Mas o que eu senti foi o peso do julgamento escondido. Ninguém jogava na cara, mas todo mundo me olhava como se não era para eu estar ali dentro. E eu comecei a observar uma pessoa que dizia amar Jesus, esse pastor que pregava amor ao próximo, estavam olhando pra mim como se eu fosse um inimigo. E alguns cristãos olhando pra mim, mas sussurrando lá atrás: ele não deveria estar aqui. Ele é diferente. Isso não é natural. Eu comecei a me perguntar: caramba, isso é uma igreja ou um julgamento disfarçado de santidade? Foi um momento de uma verdade bruta. Mas ao mesmo tempo, eu senti uma raiva. Mas também uma paz por dentro, porque eu tava ali sendo só eu mesmo. Meus amigos, eles eram a luz no meio desse absurdo todo. Eu não tinha que passar por tudo isso sozinho. Alguns vinham, colocavam a mão no ombro, sorriam e diziam: ignora esses olhares. Tu é a luz. E eu percebi isso. E eu falei: é isso. No meio do ódio escondido, há uma hipocrisia. Pessoas que valorizam, te aceitam e te jogam pra cima. Foi essa força que me manteve firme, que me fez não sair. E me fez continuar sendo quem eu sou, mesmo em lugares que não me aceitem. E eu entendi algo importante. A igreja não é só lugar de paz. Algumas pessoas não são flor que se cheira, mesmo com a Bíblia na mão. Mas isso não significa que eu tenho que me calar. O peso do julgamento, a homofobia escondida, a hipocrisia. Só tem poder se eu deixar ter. Mas eu não deixei. Eu fiquei lá, sorri e respondi com humor, com muita força. E com o apoio dos meus amigos lá dentro, eu estava intacto. Quero que vocês saibam de uma coisa: o mundo, ele vai te julgar. Mas sua verdade, sua luz, sua existência, ninguém pode tirar. Eu fui julgado, mas eu continuo sendo eu mesmo. E isso, meu povo, é mais poderoso do que qualquer olhar ou palavra maldita. Mas eu aprendi uma coisa dura naquele dia. A maldade existe em todos os lugares. Não é só em casa, não é só na rua, não é só no trabalho. Ela está até em lugares que se dizem santos. A igreja, por exemplo, deveria ser um refúgio, um lugar de paz. Mas eu vi o contrário. Eu vi fofocas, sussurros por trás, julgamentos escondidos, pessoas rindo na cara da outra pessoa, mas falando mal por baixo. Eu pensei: como podem chamar isso de amor? Como podem dizer que estão seguindo Jesus, enquanto seus atos são de pura maldade? E pessoas maltratando outras por divertimento. Vi falsidade, eu vi inveja, eu vi gente tentando ser superior. Eu percebi que não importa onde você esteja, o mundo vai ter pessoas que vai te diminuir, te julgar, te derrubar, e entre outros. Sabe o que é mais louco? Muito dessas pessoas são supostamente bons cristãos. Naquele meio, eu vi tanta verdade que muita gente finge não existir. O mundo odeia quem mostra a realidade. Quem conta que foi humilhado, excluído, julgado, que mostra que tem preconceitos escondidos mesmo nos lugares santos. E a partir daí, essa pessoa se torna um incômodo. E eu fiquei me sentindo assim, um incômodo. Eu contava a minha verdade, mas isso dava medo em gente que tentava se iludir, que preferiu viver na fantasia de que todo mundo é bom, todo mundo é amor. Eu vi que o mundo, ele não quer saber a verdade. Eles só querem julgar, ignorar e fazer o próximo se sentir pequeno. Eu descobri quem mostra a verdade e quem é autêntico nunca vai agradar todo mundo. E tá tudo bem. E foi aí então que eu tive que tomar uma decisão. Eu não poderia mais me submeter a esse ambiente. A igreja que eu pensei que seria o meu lugar de paz tinha virado um lugar de julgamento, maldade e fofocas escondidas. E eu saí. Sim, eu parei de frequentar. E foi difícil porque lá dentro eu tinha amigos que realmente me apoiavam. Tentavam me proteger desse ódio escondido. Mas eu percebi que nada daquilo era sustentável. Então eu saí de cabeça erguida e levei comigo o que apenas era real. Os amigos de verdade.
minha força interna, a minha luz e o direito de ser eu mesmo, sem pedir permissão pra ninguém. Quando eu olho lá pra trás, eu vejo que esse dia foi mais do que uma fofoca. Um ensinamento sobre o mundo. O mundo tem julgamentos escondidos, tem maldade por todos os cantos. E tem pessoas que vão te machucar só por você ser diferente. Mas eu descobri que isso não tem poder sobre mim, se eu não deixar ter. Eu entendi que a verdade é relaxante e que tem pessoas que não conseguem aceitar o outro. Mas no meio desse caos todo, eu também vi que tenho amigos que são luz, que te levam pra cima, que fazem você ver a sua própria força. Eu posso dizer uma coisa: se você tá sendo julgado, se você tá sendo maltratado, fique firme e saiba quem são seus amigos e saiba da sua verdade. E não permita que a maldade do mundo te apague. No final, eu saí da igreja, sim, mas eu não saí menos humano, menos forte, menos luz. Eu saí mais autêntico, mais livre, mais eu mesmo. E isso é a única verdade no mundo que importa. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like e comentar se você tem algum relato parecido. E se curtiu o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar os sininhos para poder não perder nenhum relato insano.